A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma meditação para o nosso fortalecimento espiritual. E o texto para a nossa meditação no dia de hoje está no livro de Josué, capítulo de número 1. O livro que foi escrito aproximadamente 1450 anos antes de Cristo, que tem como objetivo de chamar o povo para o conserto, para a obediência, para uma vida de santificação. No livro de Josué mostra quem foi o sucessor de Moisés, que foi o próprio Josué. E fala também da morte do próprio Josué. Olha o que está escrito no capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Depois da morte de Moisés, Josué, ele tinha que substituir Moisés. Josué era auxiliar de Moisés. E quando Moisés morre, Josué, ele recebe a missão de assumir o lugar de Moisés. Ele sente o peso da responsabilidade, só que ele também sente a dor da perda. Mas a palavra que Deus dá para Josué é o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Olha só. Deus fala para Josué: levanta-te. Sabe por quê? Porque Deus não quer ver ninguém prostrado para o problema, ninguém prostrado para o sentimento, ninguém prostrado para as emoções, ninguém prostrado para a carnalidade. E ele fala: pois agora passa este Jordão. Se ele está falando passa este Jordão, ô Josué, eu não quero ver você parado por causa dessa perda. Eu não quero. Eu não quero que você fique com medo por causa do tamanho da responsabilidade que eu estou te dando. Aí ele fala assim, olha: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O segredo aqui para Josué ter prosperidade, para Josué ter sucesso, ser bem-sucedido, Deus colocou para Josué uma condição. Deus já havia feito a promessa para Josué. Deus já havia feito a promessa para o povo de Israel. Moisés já tinha dado a direção. Deus estava agora contando com Josué. E a condição que Deus coloca para Josué se tornar uma pessoa próspera, e prosperidade é a ausência de necessidade, e ser bem-sucedido não está falando apenas de vida financeira, mas está falando também no que diz respeito à nossa vida espiritual. A condição que Deus coloca para Josué tomar posse daquilo que ele já havia prometido é exatamente esta: olha, tão somente esforça-te. Você precisa se esforçar para obedecer. Você precisa se esforçar para renunciar ao pecado. Você precisa se esforçar para vencer a si mesmo. Você precisa se esforçar para vencer o mundo. Você precisa ser forte para quando você for caluniado, você encontre forças para virar o jogo, para você não guardar mágoa, para você não ficar com ressentimento. Você precisa ser forte para quando você for traído por alguém, os seus olhos permaneçam em Deus. Você precisa ser forte para quando você se deparar diante de um problema, você continue confiando e crendo em Deus. É para isso que você precisa ser forte. Então Deus fala para Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Porque Josué, ele sente a dor da perda. Ele precisa se animar na palavra. Ele precisa se animar no Senhor. Ele precisa encontrar ânimo nas promessas de Deus. Tem gente que fica desanimado por qualquer problema que encontra, por qualquer coisa que às vezes dá errado, e pela falta da perseverança, da persistência, a pessoa não toma posse daquilo que Deus prometeu. Então a mesma palavra que Deus falou para Josué, Ele está falando para mim também, Ele está falando para você. Ele está falando: esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha para mim, por gentileza. Deixa esta palavra te conduzir. Não se desvie dessa palavra. Ainda que você esteja enfrentando problemas, lutas e dificuldades, não se desvie dessa palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Faça conforme Deus te mandou. Sabe para quê? Para que Ele seja com você por onde quer que andares. Tanto é que Deus fala para Josué o seguinte: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia
e noite, para que tenhais o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nessa palavra de dia e de noite. Quando você acordar, começa o dia com a palavra, meditando. Quando você for dormir, medita nesta palavra. Antes de você dormir, medita. Medita. Começa o dia com Deus, termina o dia com Deus. Porque Deus, ele está te garantindo que ele vai fazer de você uma pessoa próspera, que ele vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. E ele não está falando aqui apenas no que diz respeito à vida financeira, à vida material, não. Ei, quando eu medito na palavra de dia e de noite, eu estou alimentando a minha alma, fortalecendo o meu espírito. Essa palavra, ela tem o poder de trazer a direção para tudo que eu for fazer na vida. Eu estou falando na vida. Essa palavra tem direção para tudo que você for fazer, para tudo que eu for fazer. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Começa o dia meditando na palavra de Deus. Termina o dia. Você vai ver só como que o seu dia vai ser diferente. Deus, ele vai estar contigo por onde quer que você andar. Aonde você for, ele vai estar te guiando, ele vai estar te conduzindo. Isso, sabe o que é? Priorizar o reino de Deus. Sabe o que é isso? É você priorizar a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que Deus exige da gente? Obediência. Deus, ele não quer ser o segundo na nossa vida. Deus, ele quer ser o primeiro e ele quer que nós dependamos da palavra de Deus. Ele quer que você depende dela. Ele quer que eu dependo dela. Ele quer que nós dependamos desta palavra, porque ela vai nos trazer direção para a nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.